Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais aí sobre Física. Você deve estar pensando o que nós vamos estudar hoje. Olha só, estamos na aula de número 11, Objeto do Conhecimento, Astronomia, Gravitação e Leis de Kepler, Leis de Newton, Astrobiologia. O detalhamento, Astronomia, Gravitação, Leis de Kepler e suas aplicações. Espero que você tenha ficado ansioso. Vem com a gente. Vamos iniciar a nossa aula com um vídeo muito interessante que vai falar exatamente sobre o assunto da nossa aula. Vamos ao vídeo. Quando o ser humano iniciou a agricultura, ele necessitou de uma referência para identificar as épocas de plantio e colheita. Ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descrevem um movimento regular, o que propiciou a eles obter uma noção de tempo e de épocas do ano. Primeiramente, foi concluído que o Sol e os demais planetas observados giravam em torno da Terra. Mas este modelo, chamado de modelo geocêntrico, apresentava diversas falhas que incentivaram o estudo deste sistema por milhares de anos. Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico, 1473-1543, apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo e os planetas descreviam órbitas circulares ao seu redor. No século XVII, Johannes Kepler, 1571-1630, enunciou as leis que regem o movimento planetário, utilizando anotações do astrônomo Tycho Brahe, 1546-1601. Kepler formulou 3 leis que ficaram conhecidas como Leis de Kepler. Muito bem. Vimos no vídeo aí uma introdução para que você entenda o quanto é importante nós estudarmos o movimento dos planetas, né? Porque isso influencia, por exemplo, na agricultura, a época que se deve plantar certas culturas, quando eu vou ter períodos de chuva ou períodos de seca, certo? Então, é importante nós conhecermos esse assunto, porque ele está diretamente ligado à nossa vida. Nós estamos num planeta que gira em torno do Sol, nós temos 4 estações e é muito importante conhecer como é essa mecânica que o nosso planeta faz viajando pelo espaço. E daí então, nós tivemos no vídeo aí, nós vimos 2 ou 3 cientistas importantes, né? Que foi Nicolau Copérnico, nós tivemos também Johannes Kepler e Tycho Brahe, que foram comentados aí no vídeo. Muito bem, o mais importante deles para nós nessa aula é exatamente Johannes Kepler, que foi o autor das famosas leis de Kepler, que descrevem o movimento dos planetas. Então vamos relembrar essas 3 leis, vamos aplicá-las em situações de atividades para que você tire dúvidas sobre o que fala cada uma das leis, certo? E vamos começar, então, mostrando aí a nossa primeira lei de Kepler. Muito bem, primeira lei. Os planetas, particularmente os planetas do nosso sistema solar, descrevem órbitas que são elípticas. Isso significa que o formato é uma elipse, e você vê aqui nessa linha pontilhada azul que está mostrando qual é o caminho da Terra ao redor do Sol, você vê exatamente uma elipse, que é uma figura geométrica que é circular, não é uma circunferência, porque ela é como se fosse uma circunferência achatada, e é dessa forma então que os planetas giram ao redor do Sol. É importante também dizer para você, pessoal, que esse desenho que você está vendo aqui da elipse
está a elipse está bem acentuada, né? Para que você entenda que é uma elipse. Mas, na verdade, na realidade, a órbita que a Terra descreve ao redor do Sol é uma elipse bem suave. É quase uma circunferência. Né? A excentricidade da elipse, né, que a gente fala, né, o quanto a elipse é excêntrica, para a Terra, ela é bem suave. Isso aí dificultou muito o entendimento de Kepler, na época, para elaborar suas leis, porque inicialmente pensava-se que a órbita era uma circunferência perfeita, porque a circunferência é uma figura geométrica perfeita, né? A distância do centro até qualquer ponto da circunferência é a mesma. Já numa elipse, não. Você vê aqui o Sol posicionado em um dos focos da elipse, porque a elipse ela possui dois focos. Você tem aqui o foco 1 e aqui você tem o foco 2. O Sol fica posicionado em um dos focos da elipse. Então, o que acontece? A distância desses focos até qualquer ponto aqui, qualquer ponto da trajetória, não é a mesma. Já uma circunferência, que é uma figura perfeita, você tem a distância, só tem um centro, e a distância do centro para qualquer ponto é a mesma. Então, pensava-se que a órbita era circular, mas, na verdade, a órbita é uma elipse. E o Sol, ele, como eu já falei, ele ocupa um dos focos dessa elipse, então a órbita é elíptica. Isso aí traduz o que é a nossa primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. E o Sol vai ocupar um dos focos dessa elipse. E aí vamos, então, agora que a gente relembrou como é a primeira lei de Kepler, o que diz a primeira lei de Kepler, nós vamos a uma aplicação. Vamos a um exemplo resolvido, tá? Para que você perceba como resolver exercícios relacionados à primeira lei de Kepler. Então vamos ao exemplo número 1. Ele está dizendo aqui o seguinte para a gente. De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas que se movem ao redor do Sol são... Olha só, está falando qual é a forma da órbita. E aí nós vamos observar as nossas alternativas. A órbita é elípticas com grande excentricidade. É a letra A. Órbitas elípticas com o Sol em um dos focos dessa elipse. Circulares com o Sol no centro. Circulares com a Terra no centro. Hiperbólicas com o Sol localizado, aqui não especificou onde o Sol está localizado. Então, qual dessas alternativas é a correta? Veja que nós vimos lá na primeira lei, vamos relembrar o enunciado, olha aqui, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Então, qual será a nossa resposta, pessoal? Acho que vocês já marcaram aí, já identificaram a resposta correta. A resposta correta, então, é a letra B. As órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. E eu também expliquei para vocês que a excentricidade ela não é grande, né? Então isso eliminava, por exemplo, a letra A. A letra C foi eliminada por quê? Porque as órbitas não são circunferências perfeitas, né? Porque circular com o Sol no centro, isso aqui está nos fazendo pensar que esse circular se refere a uma circunferência. Porque nem toda trajetória circular é uma circunferência, né, pessoal? Então, mas como o Sol está no centro dessa órbita circular, aqui nos faz pensar que é uma circunferência. Circular com a Terra no centro, pior ainda, né? Porque se a Terra estivesse no centro,
era o Sol que girava sobre a Terra, que girava ao redor da Terra, e isso aí, essa teoria já caiu há muito tempo. Hoje se sabe que é a Terra que gira ao redor do Sol, mas isso também, gente, é uma coisa bem relativa, tá? Porque se a gente olhar da Terra, quem gira em torno da Terra é o Sol. Se a gente tomar como referência a Terra, certo? Se a gente tomar como referência o Sol, aí quem gira em torno do Sol é a Terra. Mas hoje nós sabemos que nem o Sol e nem a Terra estão parados no universo. Os dois estão em movimento. A gente fala que a Terra gira em torno do Sol porque a Terra tem menos massa, certo? E o movimento dela é mais fácil a gente imaginar que o movimento da Terra, que a Terra se movimenta ao redor do Sol, e realmente isso acontece. Mas como eu disse, depende do ponto de referência, porque movimento aí depende do referencial. Hiperbólica é que ela não podia ser, né, gente? Também elimina a letra E. Então aí está, né, pessoal? A nossa solução para o exercício número 1, para o exemplo número 1, é a letra B de bola. Tá ok? Temos também mais um exemplo para a nossa primeira lei de Kepler. Vamos agora para o exemplo número 2, relativo ainda à primeira lei. Diz o seguinte, olha só. As posições periélio e afélio são, respectivamente, aquelas onde há... E aí eu preciso mostrar para vocês aqui na primeira figura, olha só, o que é periélio e o que é afélio. Vamos relembrar? Porque a professora Risolda deu uma dica para a gente lá na primeira aula, certo? Do que é afélio e do que é periélio. Olha aqui. Afélio é a posição que o planeta ocupa mais próxima do Sol. Então, quando a Terra está nessa posição aqui, mais próxima do Sol, certo? A gente diz que essa posição é chamada de periélio. Periélio. O que é o periélio? É quando o planeta está mais próximo do Sol, é a posição mais próxima. E do outro lado, quando o planeta está mais distante do Sol, nós temos o afélio. Então, periélio é quando o planeta está mais próximo do Sol. Afélio é quando o planeta está mais distante do Sol. E tem uma consequência disso, pessoal. Como o corpo no afélio está mais distante, a força gravitacional que atua no planeta nesse momento, ela é menor, porque a distância do Sol até o planeta é alta, é grande. Então, o que acontece? Nós temos aqui que a velocidade do planeta no afélio é menor que a velocidade do planeta no periélio. Certo? Então, o planeta ele não tem velocidade constante durante toda a sua órbita. A velocidade ela muda de valor, mas nós sabemos que a velocidade que ele ocupa no afélio, que a gente vai chamar de VA, ela é menor que a velocidade que o planeta ocupa no periélio. É menor, o que significa também que a energia cinética do planeta no periélio é maior, já que a velocidade é maior. E a energia cinética do planeta lá no afélio, ela é menor, porque a velocidade lá também é menor. É importante essa explicação para você, para que a gente possa, então, responder o exemplo número 2. Aí você já sabe, né? Periélio é quando está mais perto do Sol. Afélio é quando está mais distante. No periélio a velocidade é maior e no afélio a velocidade é menor. Então vamos lá, olha só as alternativas. Então, maior e menor, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que a energia potencial gravitacional, ela é maior no periélio e menor no afélio. Então, energia potencial gravitacional não vai ter a ver com essa situação. Então, a gente elimina aí
a nossa letra A como possível resposta. Agora, maior e menor energia cinética. Então, ele tem maior energia cinética no periélio e menor energia cinética no afélio. Veja que aqui nós já encontramos uma possível resposta correta, porque condiz com a teoria. Lembra que no periélio a velocidade é maior? Velocidade no periélio maior que velocidade no afélio. E aí, se a gente estender isso para a energia cinética, então a energia cinética que nós temos no periélio é maior que a energia cinética que nós vamos ter no afélio. Então aqui a letra B, ela está correta. Vamos ver o que diz a letra C. Ele tem maior energia mecânica? Gente, esse sistema em que a Terra está orbitando o Sol, ele tem energia mecânica constante. A energia mecânica não varia, porque a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Essa soma se mantém constante durante o movimento da Terra, porque esse sistema Terra-Sol, ele deve ser um sistema conservativo. Ele conserva a energia mecânica. Então, isso elimina a letra C e a letra D como respostas. Não pode ser nem a letra C, nem a letra D. Maior dissipação de energia? Também não. Porque está até incompleto essa afirmação da letra E, porque ele diz que no periélio e no afélio ao mesmo tempo eu tenho maior dissipação de energia e não pode ser, eu não posso ter a mesma dissipação de energia nos dois pontos. Então a letra E também é eliminada, o que torna a nossa atividade com a resposta correta na letra B. Então, ou seja, no periélio eu tenho maior energia cinética e no afélio eu tenho menor energia cinética, exatamente porque a velocidade do planeta no periélio, ela é maior que a velocidade do planeta no afélio. Tá bom, pessoal? Então aí, para esse exemplo número 2, a resposta então é a letra B de bola. Tá legal? Então a gente viu aí a nossa primeira lei de Kepler. Vamos relembrar agora a nossa segunda lei de Kepler. Veja, o que diz a segunda lei? O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Veja aqui, pessoal, o que isso significa? Significa que essa área aqui, onde o planeta se movimenta da posição N até a posição M, essa área aqui simbolizada pela área A1, certo? Ela tem o mesmo valor numérico que essa área A2, já que aqui, na área A2, ele se desloca da posição L até a posição K. Mas esses deslocamentos aconteceram no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, se para sair da posição N e chegar na posição M, o planeta demorou um mês, se o planeta demorou um mês, significa que para sair da posição L e chegar na posição K, também demorou um mês. Então, foi o mesmo intervalo de tempo desse deslocamento e as áreas devem ser iguais, porque é o que determina a segunda lei de Kepler. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. E a gente pode até escrever essa relação matemática aqui entre as áreas e os intervalos de tempo. A área 1, ela é igual à área 2, quando os intervalos de tempo são iguais a ΔT. Então é isso aí que afirma a nossa segunda lei de Kepler, tá certo? E aí, claro, como aconteceu lá na nossa primeira lei, nós teremos também uma aplicação, né? Um exercício para a gente resolver sobre a segunda lei de Kepler. Vamos ver aqui o nosso exemplo número 3.
é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte, olha, a elipse na figura, nesse caso a figura está abaixo, né? Eu coloquei aqui ao lado, por uma questão dela caber aí na cartela, certo? Representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S. Então está aqui a nossa estrela, tá? Esse pontinho preto que está aqui, ó, em um dos focos da elipse. Eu estou pintando ele de vermelho agora aí. Ficou vermelho. Então a estrela está aí. Vamos imaginar que seja o Sol, certo? Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempos iguais. Significa que, quando o planeta se desloca de A para B e de B para C, ele gasta o mesmo tempo. O mesmo tempo ele vai gastar para se deslocar de C para D e assim por diante. Então, os intervalos de tempo são iguais para posições distintas, A, B, C, D, E, as letras estão aí até N, tá certo? As regiões alternadamente coloridas, né, que são essas regiões que estão achureadas, as regiões que estão alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória, nesses intervalos de tempo. Então, nós temos ali a área S1, a área S2, a área S3. Aqui só foi denominado a área S1, que representa o deslocamento de A para B, e a área S2, que representa o deslocamento de I para J. Tá certo? Na figura em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, claro, não dá para botar em escala esse desenho, o segmento de reta SH, do que ele está falando? O segmento de reta SH é esse aqui, que vai do ponto S até o ponto H. Tá certo? Esse é o segmento de reta SH. Representa o raio focal, ou seja, a distância de um dos focos até a extremidade da elipse. Tá certo? Focal do ponto H de comprimento P. Então, esse comprimento aqui, ele está chamando de P. Tá legal? Esse comprimento aí, ele está chamando de P. Muito bem. Depois de ler o enunciado, nós vamos aqui à pergunta, olha só. Considerando que a única força atuante no sistema, estrela-planeta, seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. Aí nós temos a primeira afirmação. As áreas S1 e S2, varridas pelo raio da trajetória, são iguais. E aí, gente, olha só, essa primeira afirmação, ela está correta. Essa primeira afirmação está correta. S1 e S2, elas são iguais pela segunda lei de Kepler, porque essas áreas representam um deslocamento entre dois pontos em que o intervalo de tempo é igual. Então, a afirmação 1, ela é correta. Afirmação 2, o período da órbita, ou seja, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor da estrela, é proporcional a essa distância aqui, ó, ao cubo. Aí, isso aqui não é verdade. Não é verdade, porque essa distância SH elevada ao cubo, ela não vai ter nenhuma relação, certo? Com o raio de órbita do planeta, que é o tempo, né? O raio de órbita não, o período de órbita, que é o tempo necessário para o planeta dar uma volta completa no Sol. Então, ao redor da estrela. Então, essa aqui, ela está errada. Essa aqui é uma afirmação falsa. Tá certo? Nós temos aqui a terceira afirmação. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H. Ou seja, nesse ponto A e nesse ponto H. Nesse ponto A, nós temos a velocidade VA e no ponto H, a gente tem a velocidade VH. Ele está dizendo que VA é maior do que VH. E aí a gente lembra
da segunda lei de Kepler, que diz que as velocidades são diferentes, né? A gente lembra lá do que eu expliquei sobre afélio e periélio. O ponto A é o periélio, tem maior velocidade. Então, a velocidade em A realmente é maior do que a velocidade em H. Então, a afirmação 3 está correta. Então, a resposta aqui da nossa atividade é que as afirmações 1 e 3 estão corretas. Qual é a alternativa que a gente deve marcar? É a alternativa da letra C. Apenas 1 e 3 são as afirmações corretas. Vamos relembrar agora a nossa terceira lei de Kepler, que diz o seguinte: o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K, que é igual para todos os planetas. Essa constante K, como a professora Risolda explicou, ela tende a 1, tá certo? E aí nós temos aqui a nossa aplicação da terceira lei, olha aqui. Tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será seu período de translação. E, em consequência disso, maior será o seu ano. Seu ano está entre parênteses, porque ano é uma definição terrestre. E aqui o exemplo número 4. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação desses planetas. Considerando que suas órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 a 11 metros, e o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 a 11 metros, e de acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedecem essa relação. TJ, que é o período de Júpiter sobre o período da Terra ao quadrado, é igual ao raio de órbita de Júpiter ao cubo dividido pelo raio da Terra. Em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares, representadas na figura acima, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de. Aí aqui nós vamos aplicar aquela relação, né? Período, aquela relação que aparece aqui, olha aqui, o período de Júpiter dividido pelo período da Terra, período de Júpiter dividido pelo período da Terra ao quadrado, ele é proporcional ao raio da órbita de Júpiter dividido pelo raio da órbita da Terra ao cubo. E aí veja só, pessoal, veja só, nós queremos encontrar o período de Júpiter, então é a nossa variável, TJ. O período da Terra é conhecido, é 1 ano, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol. O raio de Júpiter é 7,5 vezes 10 elevado a 11, e o período da Terra é 1,5 vezes 10 elevado a 11. Então, dividindo esses dois números, eu posso cortar aqui o 10 a 11, e fica 7,5, isso aqui tudo ao quadrado, isso aqui tudo ao cubo. Então, quando eu divido lá 7,5 por 1,5, eu vou encontrar que o período de Júpiter ao quadrado é igual a 7,5 dividido por 1,5, que é aproximadamente, que é igual a 5 elevado ao cubo. Então, o que acontece aqui, pessoal? O período de Júpiter ao quadrado é igual a 5 elevado ao cubo, que vale 125. E aí, eu extraio a raiz quadrada de 125, certo? Eu extraio a raiz quadrada de 125
E eu encontro, então, o período de Júpiter, que é aproximadamente 11,18, certo? Então, aqui a resposta, a resposta mais próxima é 12. Então, a resposta aí é a letra C, 12, que é a resposta mais próxima de 11,18. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa aula.